Olá, tem um tempinho que a gente não se fala, mas no dia de hoje, lendo o Evangelho, eu resolvi então conversar um pouquinho com vocês. Então vamos dar início a esse nosso momento com o Senhor, pedindo a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também te pedimos, Mãezinha, a tua presença nessa nossa partilha, conduzindo, ajudando-nos a falar e a ser compreendido. Toca os corações de todos aqueles que estão ouvindo essa nossa partilha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho de Mateus hoje nos diz assim, é o capítulo 23, dos versículos 27 ao 32. Não vou ler tudo, mas vou ler apenas o início, que foi o que me chamou muito a atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros aos profetas, adornai os monumentos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Palavras da nossa salvação. Acabei lendo todo o Evangelho de hoje, Na semana passada, partilhando um pouquinho com vocês, eu acompanhei meu marido numa viagem de trabalho. E na volta, eu queria muito passar em Aparecida do Norte. Por quê? Por conta da pandemia, no ano passado, a gente não conseguiu estar lá. E em 2020, nós fomos lá e fizemos um passeio muito gostoso. Porque nós estamos acostumados a ir à Aparecida para Romaria, o que é muito louvável. A gente precisa, A gente precisa ir à casa da mãe, Como passar ali e não entrar, Como não receber o carinho da mãe, A bênção dessa mãezinha. Só que com a pandemia a gente não pôde ir, Então a gente foi ao local onde ele precisava resolver o trabalho dele e na volta eu falei com ele, vamos passar lá. E eu pensava, vou fazer um vídeo, para colocar, para mostrar às pessoas um pouquinho do que a Aparecida tem, além da Romaria. A missa é o mais importante, gente? Mas eles estão cuidando, para que as pessoas conheçam mais a história de Nossa Senhora que apareceu lá naquele lugar. Então, para os 300 anos, eles reformularam toda a cúpula, aquela área central ali do altar, as colunas,
E nós visitamos então a cúpula, né? Nós víamos o altar de cima, com toda a explicação, de toda aquela beleza, né? De tudo, toda a pintura, né? Tudo o porquê e o para quê daquilo. Muitas vezes a gente entra na igreja e a gente nem percebe, não é? A gente entra com tanta pressa, né? Porque é muita gente, as pessoas já ficam na capela, né? Não saem do santuário de verdade, né? Elas entram e não saem mais, né? Quando a gente entra já está cheio e a gente não consegue muito reparar nisso tudo. E a correria também, né? Porque uma romaria, a gente vai à missa, faz a via sacra e já está na hora de voltar praticamente, né? Então, nesse dia eu quis ir para passear, né? Para realmente conhecer, ver tudo o que tinha de diferente em Aparecida. Então, nós fizemos a viagem a visita à cúpula, nós fomos ao relógio, né, que a gente vê a cidade de cima. Aí, ali naquela torre tem um museu com muitos objetos, né, muita coisa bonita de história, né, que vai contando um pouquinho da história, né. Fomos também ao cinema, né, e ao Museu de Cera. A gente primeiro vai ao cinema em 3D, né, como eles falam, é muito interessante. Gente, vocês precisam ir até lá, né? Aí a gente ouve a história de tudo o que aconteceu, né? Por que Nossa Senhora tem esse nome, Aparecida? Porque ela apareceu, né? Mas isso fica para um outro vídeo, tá bom? A gente vai contar aqui, eu vou contar aqui um pouquinho do que eu senti lá na semana passada. E aí depois a gente vai ao Museu de Cera e tem retratado, né, em tamanho natural, em cera, os milagres, né, os milagres mais conhecidos, né, porque Nossa Senhora intercede por tantos que, né, perde-se a conta. Mas tem aqueles que foram daquela época, né, mais próxima da aparição, né, de que surgiu a imagem, e aí então ficou marcado, né. Tem também algumas outras pessoas famosas, né, que também eram devotos de Nossa Senhora. Então vale muito a pena a gente conhecer a história, né, a história do lugar que representa o santuário. Aquela cidade nasceu em volta do santuário, né? Tanto é que na pandemia, o que aconteceu? Eles ficaram com dificuldades de sobreviverem, né? Porque tudo gira em torno do santuário. E se não podia ter turismo, não podia ter a Santa Missa, não teria como sobreviver financeiramente, né? E aí, depois disso tudo, a gente tem direito a uma foto, né? E essa foto é muito interessante, que a gente tira foto na canoinha, né? Como se a gente estivesse pescando com os pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora. E depois a gente tem a Sala dos Milagres, que também, assim, é muito bonita. Quando eu era criança, eu fui lá, eu lembro que era uma coisa muito escura, assim, triste, né? E agora é tudo muito bonito, muito iluminado. E a gente percebe ali quantas pessoas que já receberam milagres. Porque a Sala dos Milagres nada mais é do que objetos em gratidão ao que Nossa Senhora fez. E esses objetos continuam chegando, gente. Na visita, ainda falei com meu marido, a gente vai encontrar algumas gratidões pela luta, né, pela sobrevivência do Covid. E é verdade, já tem lá algumas pessoas que levaram agradecimento porque Nossa Senhora cuidou deles durante a doença, né? Então, assim, é um lugar também bonito, né, que a gente precisa ver com o olhar da fé, né? Não é uma vitrine, né, de um shopping, mas é como se fosse, sabe, todo vidraçado, né? Muito bonito mesmo. Tem a Sala do Ouro, né, o Quarto do Ouro, que são todos os objetos em ouro doados à Nossa Senhora, né? Aí tem de tudo, né, gente? As pessoas agradecem por tudo. Por tudo, tudo, tudo. Vale a pena conhecer, né? E, por fim, nós fomos ao passeio de barco. O passeio de barco foi uma experiência
muito emocionante. Estar naquele lugar em que encontraram a imagem de Nossa Senhora. E se a gente parar para pensar, o Rio Paraíba é muito grande, é muito fundo. E ele não, assim, o corpo da imagem foi encontrado aqui e a cabeça a uns, não tenho nem ideia se 10 metros, 100 metros, mas muito distante. É de verdade reforçar a nossa fé. Então, assim, eu convido vocês a irem lá para Romaria, sim, mas para fazer toda essa visão, né, da história. Numa outra oportunidade, nós fomos no Caminho do Rosário, que é também uma grande experiência. Nós temos lá todos os mistérios em tamanho natural. E a gente foi rezando o rosário, né? Meditando nos mistérios, nas Ave Marias, né? Até chegarmos ao final, né? Que dá até no Rio também, agora o passeio de barco é por ali, né? Então, assim, é um grande convite a vocês conhecerem o outro lado de Aparecida, né? Tem as compras, né? Mas tem o outro lado, esse lado muito religioso de conhecer a história da nossa mãezinha, né? Que fez questão de aparecer ali para cuidar dos pescadores. Mas por que eu dei essa volta toda? Gente, o que eu queria era gravar lá, não é? Mas o que aconteceu? A fachada, eles estão fazendo, né? Aquela Bíblia ao ar livre, né? Eu esqueci o nome, né? Mas então tá tudo tampadinho, né? Então, assim, tem tapume, a gente não consegue entrar, né? Por ali pela frente, né? Eu disse, poxa, aqui não vai ficar legal uma gravação, né? Aí eu disse, bom, então vou entrar na capela, porque na capela também dá pra gente gravar, mesmo que seja silencioso, né? Também não podia entrar. Só estava entrando para Santa Missa, né? Então, ali, na hora da Santa Missa, não teria condições de gravar, né? O mais importante na Santa Missa é a Santa Missa, é Jesus, né? Não teria condições de gravar. Então, assim, ainda tinha um tempinho antes da missa, eu pensei, então vamos passar na imagem, né? Ali pertinho da imagem que foi encontrada. Vocês devem conhecer lá, né? São 5 passarelas, né? Em que você passa ali, né? O mais próximo que dá. E tudo, gente, tudo marcadinho o chão para que a gente desse o distanciamento. E qual não foi a minha decepção? Nós cristãos estamos como esses sepulcros, né? A gente é bonitinho por fora, mas por dentro a gente não está fazendo o que realmente é necessário. A gente usa máscara porque é obrigado, né? Mas o distanciamento. Então, assim, a gente perceber que a gente não pode ser duas caras, né? Os nossos padres, eles estão se esforçando demais para que não aconteça de que a gente fique sem a Santa Missa novamente, sem a Sagrada Eucaristia. Eles limpam, eles eles providenciam o álcool, né? Eles dão um aviso toda a Santa Missa. Jesus vai até você. Só retire a máscara após o sacerdote se dirigir a outra pessoa. A máscara tem que ficar cobrindo nariz, boca e queixo, né? Não saia do seu lugar. O que a gente está fazendo? Com tudo que a gente ouve todo domingo, né? Ou quem vai à missa diariamente, todo dia, né? O que a gente está fazendo com as informações que eles nos dão, né? Nosso Santo Padre falou que é uma prova de amor nos vacinar. Mas será que a vacina acabou com o Covid? Não, gente, não. A gente precisa continuar se cuidando, né? A vacina vai ajudar que a gente não pegue tão forte, né? Mas a gente pode. A gente corre o risco ainda de pegar. É como a vacina da gripe.
né? A gente toma vacina, mas pode pegar, né? A gente pega mais fraco, a gente resiste mais, né? Só que assim, as pessoas que têm comorbidade podem pegar forte, né? Podem precisar de mais aparelhagem, né? Mais cuidados. Por isso, todos temos que nos cuidar. Então, assim, é uma partilha de conscientização, gente. Sabe? A gente vai vendo que muita gente está pensando que tomou a vacina, que não precisa mais usar máscara, que não precisa usar álcool. Vamos parar para pensar, gente. Na gripe espanhola, o que aconteceu? O que precisava? Máscara e higienização. Eles não tinham álcool naquela época. Se a gente estivesse tomando cuidado desde aquela época, será que os vírus e bactérias estavam tão desenvolvidos quanto estão? Então a gente precisa continuar assim, a se cuidar, por amor ao próximo também, né? Porque esse cuidado precisa ser comigo, mas para que o outro também não pegue, né? Se na sua casa tem um idoso, o idoso pode continuar a pegar. Ou um jovem, ou uma criança que ainda não se vacinou. Então, gente, por favor, vamos respeitar o que a ciência está falando. Precisa de distanciamento? Precisa. Então, fica, né? Tá numa fila, seja na fila da comunhão, que algumas igrejas estão fazendo dessa maneira, distancia, tá? 1,5 metro é o que eles falam que é o melhor para nós. É muito ruim. Eu adoro abraçar, gente. Adoro, mas não posso. Por quê? Ah, eu tô com nojo das pessoas? Não. Eu amo muito cada pessoa. Mas o problema é que a gente pode não só pegar, mas a gente pode transmitir. É uma doença em que a gente não sabe. Não sabe como pega e não sabe quem tem. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma pesquisa que fizeram também, que eu li, mas assim, ela é um pouquinho longa, mas vai falando de tudo isso, né? O que pode, o que não pode. Pode praia, pode reunião, tudo pode, né? Mas nem tudo me convém, não é assim que São Paulo nos diz? Tudo podemos, mas com parcimônia, com equilíbrio. Amados, é isso que eu peço a vocês. Foi uma partilha para que a gente tome consciência. Que é muito bom, a gente pode ir à Aparecida? Pode. E sim, a gente deve rezar. Mas tudo com equilíbrio, sabe? Que a gente não aglomere, nem com a família e muito menos num lugar desse, né? Um lugar em que passa muita gente. Tinha criança, tinha idoso, gestante, né? Então, assim, todos nós precisamos do cuidado. Então, é um alerta, tá bom? Que a gente possa realmente se cuidar e cuidar do outro. Me veio agora à memória, quando acontece uma pane no avião, a aeromoça, né, quando a gente entra no avião, a aeromoça já dá todas as coordenadas, né? E a coordenada que ela dá pra gente, quando acontece uma pane no avião, se a gente tem uma criança, é que primeiro a gente coloque a máscara de oxigênio na gente, para que depois a gente possa cuidar da nossa criança. É assim, né, gente? Se eu ficar sem ar, como eu vou cuidar daquele que precisa de mim? Se eu adoecer, como eu vou cuidar daqueles que eu amo? Então se cuide, tá bom? Se cuide com muito carinho a todos vocês. E que a gente reze agora, né, pro nosso anjo da guarda. Ele está sempre ao nosso lado, sempre cuidando da gente. Que a gente peça sempre, sempre, sempre a presença dele no nosso dia a dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege
me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a Bia, de Petrópolis. Deus abençoe.